estaremos estudando a lição 9 da Revista dos Jovens. O título da lição é Habitando no Esconderijo do Altíssimo. Tema trimestre: encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Revista comentada por evangelista Marcelo Oliveira. Então hoje estaremos falando sobre o Salmo de número 91. E o texto principal da nossa lição diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Resumo da lição: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Então, mais um salmo que estaremos estudando, salmo que é bem conhecido, salmo que os crentes e aqueles que não são crentes também conhecem e muitas das vezes, infelizmente, usam apenas como amuleto. Deixam a Bíblia aberta, a Bíblia fica ali com as suas páginas amarelinhas, em suas estantes, achando que o salmo em si, ele é aberto ali na estante, ele vai servir de amuleto, vai promover alguma espécie de livramento. Mas nós devemos estar examinando a Escritura, gravando ela em nossos corações para não pecarmos contra Deus e vivermos toda a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus quer que nós experimentemos. O salmista aqui demonstra essa confiança que ele tinha em Deus, como a gente vai ver aqui, se assemelha ao Salmo 23, Salmo 46 e outros salmos que destacam esse relacionamento do salmista com Deus, ou seja, essa comunhão que ele tinha com Deus e que nós também precisamos viver para que realmente o Salmo 91 tenha um efeito em nossas vidas, não como um amuleto, mas como uma prática da fé e da confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Os objetivos da nossa lição são compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor, saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. E o texto bíblico é o próprio Salmo 91, versos 1 a 16. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Pois que, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei a mudança de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Em síntese, para que possamos experimentar todas essas promessas, poderíamos elencar aqui o versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então a necessidade desse relacionamento, dessa comunhão com Deus, conhecê-lo, louvado seja o nome do Senhor, e amá-lo, para que Ele nos livre e nos coloque em um alto retiro. Glórias a Deus. A tradução diz o seguinte: a temática dessa lição é o Salmo 91, um dos salmos mais queridos de nossas igrejas. Veremos que ele é um cântico precioso a respeito da confiança em Deus. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus. Que possamos, à luz deste belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Não só descansar, mas habitar no esconderijo do Altíssimo, ou seja, algo que seja diário, glórias a Deus. Que nutramos essa comunhão todos os dias com nosso Senhor, nosso Salvador, para que Ele nos dê a mudança de dias e nos mostre a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Algo que nos chama a atenção aqui no subsídio como estudamos na lição passada a respeito do Salmo 90,
que é aquele cântico de Moisés, né, falando ali a respeito da brevidade dos nossos dias e também falando da eternidade do nosso Deus, desse atributo, né, dele ser eterno, ou seja, ele transcende o tempo, né, e nós somos finitos. E no suicídio vai dizer o seguinte: o Salmo 90 representa o pedido de libertação, né, que ele mostra ali, como estudamos na lição passada, que o povo estava vivendo a cada dia, né, como conto ligeiro, estava debaixo do pecado, né, escolheram viver debaixo da ira, e o Salmo então faz esse rogo, né, pela libertação. O Salmo 92 se regozija-se na consumação, né, então um clama, o 92 vai demonstrar essa alegria pela consumação do clamor. E o Salmo 91 une a oração e a sua resposta, é uma expressão de confiança quase inigualável, né? Então, enquanto o Salmo 90 dizia que Deus é eterno, a gente vai ver aqui que o Salmo 91 vai dizer que ele é onipotente e que ele é o Altíssimo, né? Então, atributos desse nosso Deus que nos dá essa certeza, aleluia, de podermos clamar, confiar nele, clamar, aguardando, né, o seu socorro, a sua resposta. Glórias a Deus. Primeiro tópico, Deus como nosso refúgio e fortaleza. Primeiro subtópico, a estrutura do Salmo 91. Nessa lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Deus como nosso refúgio e fortaleza, versículos 1 e 2, experimentando o livramento do Senhor, versículo 3 a 13, e apegados ao Senhor, versículos 14 a 16. Com base nessa estrutura e fazendo a leitura da declamação do Salmo, percebemos que a palavra-chave é confiança. Nesse sentido, o Salmo 91 tem semelhança com o 23 e o 46. Ele expressa a segurança dos que depositam a sua confiança em Deus, né? Então, o Salmo 3 a gente estudou, que diz que o Senhor é nosso pastor e de nada sentirei falta, ou seja, Deus é aquele que nos supre de tudo. Ele nos assiste em todas as nossas necessidades. E o 46 a gente lembra, né, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então ele também, né, embora ele seja eterno, embora ele seja altíssimo, onipotente, ou seja, ele é transcendente, mas também ele é imanente. Ele é o socorro, ele nos socorre no momento da angústia. Lembra quando Jesus andava por essa terra e quando ele via alguém sofrendo, a Bíblia diz que ele se movia de íntima compaixão. Então, nosso Deus é esse Deus que deseja estar perto de nós e está pronto a ouvir o nosso clamor. Ao longo dos anos, a igreja tem encontrado consolo e conforto nesse salmo, que, segundo o pastor George Wood, pode ser relacionado ao que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 31 a 39. Nesse aspecto, o cristão lê e canta esse salmo buscando em Deus proteção em tempos de perigo físicos e espirituais. Em Romanos 8, 31, a gente lê que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, mas o entregou por nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem é que condena? Pois Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bendito é o Senhor. Então, essa confiança que o apóstolo Paulo, né, nos declara é semelhante aqui à do salmista, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esses livramentos que veremos aqui durante o estudo do Salmo demonstram o cuidado que Deus tem conosco. Mas mesmo assim, como veremos também, podemos passar por alguns perigos, né? Podemos passar por algumas tribulações, como o próprio Jesus nos disse, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, embora passamos, Deus está nos livrando, e quando é propósito dele passarmos, né, pelo fogo, pela água, como diz lá em Isaías, né, quando passares, então Deus está conosco, né, e nada nos separa do amor de Deus. Também podemos fazer essa ponte, como veremos aqui no estudo do Salmo. Glórias a Deus. Então, a confiança que Paulo tinha é a mesma que o salmista também tem, de que o nosso Deus é o Altíssimo, que ele é onipotente, pode nos livrar, e se, aleluia, aprove ele que nós devamos passar em alguma situação difícil, essa situação não vai nos separar do amor de Deus. Segundo subtópico, o soberano. Nos versículos 1 e 2 podemos identificar uma alternância entre a primeira e a segunda pessoa.
Então aquele que habita, né? Ele é aquele que habita e ele é o meu Deus, ou seja, o próprio salmista dizendo, ele é o meu, né? Eu. Então, terceira pessoa e primeira pessoa. No primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente e descansará remonta a ideia de plena segurança em Deus. Além de confiar nesse Deus, né? Esses versículos ressaltam os seus atributos, né? Ele é onipotente, ele é o Altíssimo, então ele é o Deus soberano, é o Deus que pode todas as coisas. A ideia de plena segurança de Deus, nesse sentido, estamos diante do que o Senhor Jesus sempre esperou dos seus seguidores, uma fé robusta e firme. Mateus 17, 17 e 18 e Mateus 8, 26. Por exemplo, Mateus 8, 26 diz, e disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Glórias a Deus. Então Jesus também quer que tenhamos essa confiança. Aleluia. Não só confiar em esperar no Senhor, mas saber que Ele pode todas as coisas. Né? Nesse episódio, os discípulos viram, né, que Jesus era aquele que podia, aleluia, falar com o mar, com o vento, aquietar o mar e fazer calar o vento. Glórias a Deus. Então, por que temeis, homens de pouca fé? Então o salmista vai nos levar a essa condição de refletir que Ele é o onipotente. Glórias a Deus. O versículo 1 é uma afirmação do salmista que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo, habita com Ele, se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra, pode confiar plenamente no Senhor. Glórias a Deus. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente. Então, plena confiança e podemos então descansar. E no que tange aqui a soberania, podemos crer que Ele pode todas as coisas. Tudo está debaixo do seu controle. Ainda que não entendamos situações que possam estar acontecendo, Deus não perde o controle. Deus é soberano e no final, aleluia, há de se cumprir toda a sua palavra, toda a sua vontade. Então, esse contraste na ideia do deísmo, que acha que Deus criou o mundo e foi embora e deixou o mundo por sua própria conta. Não, Deus está no controle de tudo. Claro que a gente vê o mal na terra, e como dizia algum pensador, que o mal não é uma criação de Deus, mas é a ausência de Deus, como também a escuridão é a ausência de luz. Glórias a Deus. Mas Deus tem um plano, tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Mesmo sem saber o que Deus está fazendo hoje, amanhã a gente saberá. Glórias a Deus. Então Ele não perdeu o controle e tudo se arranja, tudo se enquadra para os momentos finais aqui da terra, quando Jesus voltará, aleluia, inaugurará um tempo de glória para a igreja e um tempo de juízo para esse mundo e para Israel também, que vai passar pela grande tribulação. Então o Senhor não perdeu o leme, Ele está guiando todo, no controle de tudo. Essa confiança é o resultado de um relacionamento estreito com Deus Todo-Poderoso. Diante de muitos ensinos que enfraquecem a doutrina da soberania de Deus, que a Bíblia expõe com riqueza de detalhes, o Salmo 91 é um convite para nos lembrar de que a soberania divina é uma doutrina bíblica e cristã inegociável na história da Igreja e com impacto profundo na qualidade de vida espiritual dos crentes. Quem não crê na soberania divina, tal qual encontramos na Bíblia, afastou-se do ensino bíblico, de uma herança de fé legada pelos primeiros pais e principalmente não poderá declarar: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 2. Então, essa doutrina é inegociável, Deus é soberano e se nós cremos nisso, podemos ter essa confiança de dizer que Ele é o meu Deus, ou seja, Ele está perto de mim, eu tenho comunhão com Ele, eu o conheço através da revelação da Sua palavra, através da experiência que, aleluia, o Senhor se revela a nós, e também creio que Ele é fortaleza, que Ele é rocha, que Ele é nosso escudo, que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, cremos num Deus Todo-Poderoso e soberano. Glórias a Deus. É Ele que manda, não somos nós que decretamos, nem com pensamento positivo podemos mudar alguma coisa. Não. A gente clama e espera nele, entrega o nosso caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Terceiro subtópico, refúgio e fortaleza. O versículo 2 se encontra na primeira pessoa. É a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declama o salmo, né? Então o salmista está dizendo, ele é o teu socorro e a tua fortaleza. Ele está dizendo, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele, sim. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e, ao mesmo tempo, podemos estar firme nele. É preciso destacar aqui a importância da virtude bíblica da fortaleza. Interessante isso, é que veremos agora, né? Fala sobre a fortaleza que nós precisamos estar firmes. Mas nós só podemos estar firmes porque estamos nele. Louvado seja o nome do Senhor. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia, né? Seja forte e corajoso, Josué 1,9, fortalecer os vossos corações, Tiago 5,8, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, João 16,33. Então são textos, né, inúmeros textos que nos exortam, né, a sermos fortes, a ficarmos firmes, bendito o nome do Senhor. Mas em Filipenses a gente encontra então o segredo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu só posso estar firme porque tem alguém que está me apoiando, alguém que está me sustentando. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso eu tenho que crer que Ele é todo-poderoso, que Ele é o soberano, que Ele é a nossa fortaleza. Nesse sentido, Deus espera de nós resistência, perseverança e resiliência para fazer o bem, resistir às muitas tentações e superar os obstáculos em nossa vida espiritual e moral. Essa fortaleza não tem fundamento em nós mesmos, mas se encontra em Deus, por isso podemos dizer, Ele é a minha fortaleza, né? Então, nossos pés hoje estão firmados sobre uma rocha, fortaleza, louvado seja o nome do Senhor. Então, se estamos nele, podemos ser fortes. Glórias a Deus, como diz lá em João, né? Jovens, vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno, né? Então não é a nossa força, não é o nosso muque, aleluia, mas estamos em Deus que podemos ser fortes. Não é o vaso de barro que tem alguma resistência, mas é o que está dentro de nós. Glórias a Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Segundo tópico, experimentando o livramento do Senhor. Primeiro subtópico, livramento dos homens maus e das doenças. Então, do versículo 3 ao 13, a gente vai falar sobre livramentos. Glórias a Deus. Então, eu confio e o Senhor tem me livrado. Aleluia. Ainda que nós passamos por lutas e aflições, como já foi dito, mas quantos são os livramentos que Deus, aleluia, nos dá, né? Haja vista uma pandemia que passou, estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Então, o Senhor continua nos dando livramento. Mas, veremos mais à frente, que também aflições faz parte, né, da nossa vida secular. Glórias a Deus. Mas Ele continua nos livrando conforme as promessas aqui do Salmo 91. O salmista passa a descrever os diversos livramentos que Deus concede ao fiel que tem Deus como refúgio e fortaleza. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, né? Então podemos encontrar esses livramentos nas seguintes expressões, né? Laço do passarinheiro, espanto noturno e seta de dia. Então aqui está falando de homens maus, de inimigos que vão intentar com a nossa vida e o Senhor nos livra. Também perigos de enfermidade, aí as expressões peste na escuridão, mortandade que assola o meio-dia. Então são doenças, enfermidades. E os versículos 7 e 8 mostram que os ímpios cairão e receberão uma recompensa de juízo, mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança, né? Aí lembrando novamente do texto lá de Romanos. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Então somos justos porque estamos em Cristo Jesus. Temos Ele como nosso Senhor e Salvador. Glórias a Deus. Então o ímpio cai. O ímpio sofre o juízo. Mas nós não seremos atingidos porque estamos em Cristo. Bendito é o Senhor. A praga do versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito. Então lembra que quando caíam as pragas no Egito, o arraial lá dos judeus, né, não era atingido. Né? A água tornando-se em sangue, lá para eles tinha água pura para tomar, né? Não tinha aquelas pragas do piolho, das saraivas. Então
essas pragas que Deus livrava, seu povo, se refere, como alguns intérpretes, àquelas pragas que foram lançadas no Egito. Então, juízo de Deus, castigo de Deus, e Deus tem misericórdia de nós. Ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. O versículo 11 e 12 traz a perspectiva da intervenção divina no mundo espiritual, no mundo físico, por meio de anjos. Note que no Novo Testamento Satanás usou esses 2 versículos para tentar Nosso Senhor, distorcendo completamente o sentido. Em nenhum momento o Salmo ensina que os crentes devem se expor deliberadamente ao perigo. E finalmente, o leão e a cobra trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superarem. Então, enquanto tem aqui a intervenção divina através dos anjos, como diz aqui versículos 11 e 12, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para lhe guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então, Deus intervindo de maneira sobrenatural para nos ajudar. E também nos protegendo, como aqui o leão e a cobra, de ação maligna do inimigo contra nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, como Satanás tentou aqui torcer a palavra em relação aos anjos, dizendo para Jesus saltar no pináculo do templo, para que os anjos o agarrassem. Então, de forma nenhuma, a palavra está dizendo que é para a gente se expor ao perigo e querendo que os anjos nos livrem. Não. Esse caso, como diz lá Jesus, os discípulos, se por acaso tomarem alguma coisa mortífera, não para mal algum, ou seja, não era para eles ir tomarem o veneno para tentar a Deus. Então, esse versículo, como o próprio Jesus respondeu a Satanás, que e também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, não era para se expor ao perigo, mas é para aguardar a misericórdia do Senhor. E ainda que passasse por algum risco, Deus sempre está intervindo em nosso favor, nos ajudando, nos livrando do mal. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico é um olhar mais profundo. Precisamos ressaltar que o salmista se refere de modo geral à relação do fiel com o Deus soberano. Entretanto, concordo com o pastor George Wood. Ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nessa terra, conforme lemos no livro de Jó na Bíblia, além das experiências concretas de exemplos que nos mostram isso. Certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de alguma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé da Bíblia, conforme Hebreus 11, 35 a 40. Não há como negar o sofrimento na vida. João 16, 33. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. Embora o Senhor nos livre e tenha dado o livramento, também se for da sua vontade, se for algo que vai cumprir algum propósito na nossa vida, às vezes passamos por algum padecimento. Passamos por alguma aflição, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Glórias a Deus, não podemos distorcer e usar esse salmo para justificar alguma teologia de prosperidade, que vai dizer que o crente nunca vai adoecer, nunca vai sofrer nenhum dano, nenhum revés na vida. Não. Se acontecer, não nos separará do amor de Cristo, como está dizendo aqui também o pastor George Wood, que nos dá essa chave para entendermos ou para lermos o Salmo 91. Lá em Romanos 8, 31 a 39, como já lemos, mas também continuando a leitura diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ainda que passemos pelas águas, passemos pelo fogo, como diz Isaías, quando passares, então não está dizendo se passares, está dizendo quando passar. É uma situação que pode acontecer. E como diz aqui em Romanos, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, tudo isso podemos padecer, mas sabendo que isso não nos tira, não nos transporta para longe do amor de Deus. Glórias a Deus. Ele nos livra, sim, tendo nos dado o livramento. Mas no momento que tivermos que passar por alguma situação dessa,
com propósitos que Deus sabe nós não conhecemos. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. A gente sabe que isso não vai nos destruir. Aleluia. Mas às vezes até nos aproxima mais de Deus, que é no momento às vezes da dor que a gente se lembra que temos que nos consagrar mais, buscar mais ao Senhor, fazer mais a sua vontade. Glórias a Deus. Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo nos ensina que Deus é por nós e por isso nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Assim podemos experimentar grandes livramentos físicos neste mundo. Entretanto, sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. 2 Coríntios 5:1 e também Daniel 3:16-18. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus derramado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nem mesmo o padecimento físico, nem até a morte não vai nos separar, pelo contrário, vai ser o caminho que vai nos levar diretamente para a glória, né? Então, como nosso alvo não é aqui, nosso alvo é a eternidade, aleluia, fiquemos firmes, confiantes, seguros, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Nada nos arrebata das mãos de Deus, a não ser nós mesmos, se apostatarmos, se abandonarmos a fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, permaneçamos debaixo das suas potentes mãos, debaixo das suas asas. Terceiro tópico, apegados com o Senhor. Primeiro subtópico, tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor. Conhece o meu nome, né? Então, a gente já viu que é o segredo, né? Para ter confiança nesse Deus Altíssimo e tantos livramentos que Ele tem nos dado, né? Glórias a Deus. E mesmo, como já falamos, se passarmos pelo fogo, pelas águas, o Senhor está conosco. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, né? Então esse conhecimento, esse amor que nós devemos ter a Deus, se refere a esse apego que precisamos estar ligado a Ele. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Oséias 6:3, né? Que é inclusive o título aqui do nosso canal. É um exercício incessante. É preciso conhecer a Deus por meio de sua palavra. Não há como conhecê-lo fora da Bíblia, a palavra de Deus. Esta é a fonte inesgotável de conhecimento a respeito de Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que o diabo tem raiva das Escrituras, quer desfazer, quer reinterpretar. Ou seja, quer formar um Deus do seu molde. Glórias a Deus, é o que os homens querem hoje na atualidade, não suportam, né? A sã doutrina, né? E querem então esculpir, né, uma Bíblia em um Deus conforme, né, seus próprios apetites, suas próprias maneiras de viver. Mas a Bíblia, aleluia, nós cremos que ela é a palavra de Deus, inerrante, imutável, viva e eficaz. Bendito é o Senhor. E sabemos que é nela que encontramos o conhecimento que precisamos de Deus. Conhecendo e prosseguindo em conhecer, ou seja, não esteja satisfeito com o seu conhecimento de Deus. Busque mais, aprenda mais, leia mais a palavra, esteja mais ligado aos cultos de doutrina, curso de teologia, tudo que pudermos nos aproximar cada vez mais de Deus. Aleluia. É esse processo de prosseguir em conhecer. Segundo subtópico, tempo de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará o Senhor e Ele responderá, e na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Na oração conhecemos o Senhor de uma maneira experiencial. Contemplamos a sua presença que inunda nossa alma. É na batalha da oração que o nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Então, enquanto na Escritura eu aprendo de Deus, eu ouço Deus falar, na oração eu falo com Deus. Então, esse relacionamento, né, se aprofunda diariamente. Glórias a Deus. Eu confio, eu rogo, eu clamo a Ele pelo seu socorro e contemplo as respostas das nossas orações. Aleluia, demonstrando que Ele, seu ouvido não está agravado para que não possa ouvir, nem seu braço encolhido para que não possa salvar. Então, de maneira experiencial, a cada dia nos aprofundamos nessa comunhão.
Que maravilha é perceber conscientemente que o Senhor responde às nossas orações. Você pode e deve desfrutar dessa rica experiência espiritual, pois a oração sedimenta a solidez de nossa confiança em Deus, Ficamos mais firmes. Quem experimenta na oração não duvida jamais a sua poderosa ação. E por último, desfrutando do favor do Senhor. O versículo 16 conclui o Salmo com uma promessa de longevidade e de salvação. Recobrando o prudente conselho do pastor George Wood, a promessa de longevidade e de salvação deve ser vista sempre à luz da eternidade, como mencionamos no conteúdo acima, sempre levando em conta a revelação do Novo Testamento a respeito da eternidade e da segurança do porvir. A lição que aprendemos no Salmo 91 é que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos seu bem, tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor, Lembra da promessa que Jesus falou? Não turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Eu vou preparar lugar e voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós temos longevidade, não só nos dias que passamos aqui na terra, mas, aleluia, é apenas a porta, para a eternidade que haveremos de gozar nas moradas celestiais com Jesus. E concluindo nessa lição, estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável do Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então, não deixe a preocupação e o medo dominarem o seu coração. Confie inteiramente no Senhor, no Altíssimo, no Onipotente, no Todo-Poderoso. Amém? E o título da próxima lição é Bendiga ao Deus Criador. Glórias a Deus. Salmo 104, Também a gente lembra desse texto no Salmo 103. Glórias a Deus. Bendito é o Senhor, Então vamos orar agradecendo ao Senhor por ele ser o nosso refúgio e fortaleza. Santo Deus, que o Senhor possa, Pai, aleluia, Senhor Jesus, imprimir no coração de cada jovem, Pai, essa certeza de que o Senhor é o Deus soberano, o Deus altíssimo, Deus onipotente, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que tem nos amado de tal maneira, tem nos livrado, Pai, de forma graciosa, aleluia, e tem estado conosco também no fogo ou quando passamos pelas águas. Deus poderoso nos ajuda, aleluia, cada dia possamos estar mais confiantes em Ti, buscando mais a Ti, a Tua paz, Senhor Jesus, e Te adorando em espírito e verdade. Continua abençoando a escola dominical, professores, pastores, alunos, todos aqueles que amam esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.